semana, todo mundo bem? Espero que todos bem e em casa, né? Nada de ficar saindo, passeando de casa, porque tá todo mundo aí nesse isolamento social e, cara, isso causa aí pra todo mundo uma certa impaciência, né? A gente fica agoniado porque a gente tá com uma rotina totalmente diferente, né? Tendo que se adaptar a esse novo mundo, a essa nova forma de viver, pelo menos por enquanto. E hoje nós vamos falar sobre um outro fruto do Espírito, não é? Seguindo aí a nossa lição, na lição 8, aí na nossa revista. Nós vamos falar hoje sobre a longanimidade. O que é isso, longanimidade? Isso é um sinônimo utilizado aí para falar sobre paciência. Cara, como que tá difícil ter paciência nesses dias, né? Como que nós somos impacientes com todas essas coisas, com tudo que a gente está vivendo. E diante de todo esse isolamento, diante de todas essas coisas, uma coisa que é muito testada na gente é a questão psicológica, né? Os nossos hábitos e tudo isso. É conviver diariamente aí com o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. É uma convivência que nem sempre, em algumas fases da nossa vida, ela não é tão fácil. Às vezes passa por algumas turbulências, né? E a gente sabe que a gente enrola, empurra com a barriga umas coisinhas, né? Quando a mãe pede para lavar o banheiro, vai trabalhar, a gente dá aquela enrolada, só lava no final. E agora não tem jeito, agora tem que fazer na hora que mandou e testar a nossa paciência, né? Mas a paciência, nós como filhos de Deus, a gente precisa aprender a cultivar e aprimorar isso, melhorar, ter paciência. Essa é uma das marcas de nós cristãos, né? Com a nossa marca, vamos dizer assim, um diferencial com relação às pessoas do mundo, com tudo isso. E em tudo a gente tem visto a nossa paciência ser testada. Até quando você vai abrir seu Instagram. Cara, com certeza vocês já abriram aí nesse horário de pico aí, depois das 18 horas. Cara, entre 18 horas até 23, meia-noite, tá todo mundo conectado. Então o Instagram tá derrubando as lives das pessoas, aquele artista, aquele cantor, pastor que você gosta de ouvir. O Instagram tá derrubando, diminui a qualidade de vídeos do Instagram, do YouTube. E aí a gente fica chateado. A gente já se estressava, né? Você pegar seu celular para falar com alguém e não vai a mensagem. Você vai atualizar seu status e a internet não atualiza. Você vai ver suas mensagens no Twitter e não fica atualizando. A gente já fica estressado. E essa época então, caramba, é estressante. Tem gente que se estressa até na igreja, né? Quando o pastor já fala um pouco mais durante o culto, a pessoa já fica pensando na quarta-feira, né? Pô, eu tô perdendo o meu jogo, tal. Cara, é teste de paciência agora, muito mais que tudo. Se bem que essa época agora o culto está mais curto, hein? Não tem como se estressar mais com a palavra do pastor. E a impaciência, essa falta de paciência, como eu falei, é um testemunho da nossa fé. Você ter paciência, falar amorosamente com todo mundo, independente da situação, isso prova o seu caráter de cristão. Em tudo isso a gente vê Cristo transformando as nossas vidas. Quando que a gente fica impaciente? Cara, com situações com nossos pais, nossos professores, amigo, quando a gente está esperando uma resposta, esperando a resposta de Deus. E quando você pede a menina em namoro, então? E aí a menina fica enrolando, depois eu te falo. Pô, se quer, fala, né? Quer. Se não quer, diz que não quer. Não tem muito o que ficar esperando, não. Eu anotei aqui pra gente um pouco sobre que a Bíblia fala sobre longanimidade, que é a mesma coisa que paciência. No dicionário fala o seguinte, que longanimidade é a virtude de se suportar com firmeza as contrariedades da vida em benefício de outro. Ou seja, é você ser paciente com as coisas ruins que acontecem, em benefício de uma outra pessoa ou de si mesmo. E aí nós vamos ver um pouco isso aí dentro da Bíblia, né? Para a gente ser mais paciente, a paciência, como eu falei, é um fruto do Espírito. Nós sermos mais pacientes
Às vezes a gente faz a seguinte oração, né? Deus, eu quero ser mais paciente, eu quero paciência, mas eu quero agora, que eu não tô aguentando mais nada. Pô, que paciência a pessoa está tendo? Não tem nem de pedir para Deus, né, a paciência. Mas quantas vezes a gente não cai com isso? A gente fica chateado com provocações de colegas, tudo mais, pede para Deus paciência, mas já de uma forma impaciente, já querendo naquele momento. E ter paciência é nós termos um pavio longo. Né? Quantas vezes a gente fala aí sobre pavio curto, a gente fica falando, eu tenho pavio curto, eu não aguento muita provocação, nem nada disso. E literalmente, a palavra longanimidade, falando aí no texto bíblico de Gálatas 5:22, que é o que nós estamos estudando aí já há 3 domingos, ele fala sobre ter o pavio longo, longanimidade, fala sobre uma coisa longa, que a gente tem que ter esse pavio longo, ter ânimo longo e habilidade para a gente resistir a todas as adversidades, principalmente nesse tempo de isolamento, temos que ficar em casa. Vamos ver lá na Bíblia, nós temos 2 textos aí para nós lermos sobre isso daí, sobre a longanimidade. Fala em 1 Tessalonicenses 5:14 e 1 Timóteo 1:16. Eu vou ler aqui no celular hoje, tá? Vamos lá. Primeiro texto nosso, 1 Tessalonicenses 5:14. Fala assim: irmãos, também vos exortamos aqui, admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Então nós devemos ser pacientes com todos. Nós estamos falando sobre o quê? Ter paciência nos relacionamentos dentro de casa. Não só dentro de casa, né? Mas vamos falar dentro de casa porque é o que nós vamos viver aí pelo menos mais 30 dias com todo isolamento nosso. O segundo texto, ele está em 1 Timóteo 1:16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Fala assim: todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência, e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Cara, Deus tem que ter muita paciência com a gente, né? Nós aí, pecadores, extremamente. Então, seguindo o exemplo aí que Paulo fala para Timóteo, cara, a gente tem que ter paciência com todo mundo. Nós cristãos precisamos ter paciência e pensar como Deus age conosco. Tem uma teoria chamada teoria 10-90. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que quer dizer? Que tudo que acontece na nossa vida, 10% é a situação e 90% de tudo é a forma em que nós reagimos com essa situação. Se você se estressou, o problema às vezes é pequeno, mas a gente se estressa e perde a paciência, tornando tudo isso um problema muito grande e gigantesco. Então, sempre que você se estressar com qualquer coisa, você precisa lembrar a forma de paciência que Jesus age com a gente. Jesus fala muito sobre isso, sobre, de certa forma, a paciência trata um pouco a nossa ansiedade. Né? E lá em Mateus, tem uma parábola, Mateus 18, a partir do verso 21, de 21 a 35, Jesus conta uma parábola. Eu não vou ler, mas se você ler depois aí, vamos cortar um pouquinho hoje. Nesse texto, Jesus fala sobre a parábola de um cara que estava devendo o rei. Ele estava devendo o rei, era um talento a dívida dele. Um talento é cerca de 2 anos de trabalho, de um trabalhador normal. Então ele devia para o rei esse dinheiro. Chegou o dia de pagar, ele estava desesperado, foi lá para o rei, se ajoelhou e falou: meu rei, eu estou te devendo, mas tenha paciência comigo, eu vou te pagar, não me cobre agora, não me maltrate. E aí o rei teve paciência com ele, falou: tá bom, você não precisa me pagar agora, você vai me pagando.
E esse cara saiu da presença do rei, está andando e encontrou um servo dele. E aí o servo dele encontra e fala: meu senhor, eu estou te devendo um denário. Eram uns 10 denários que o cara estava devendo, eu acho. E aí ele fala: cara, me perdoa, não me cobra isso. E aí esse senhor dele pega o escravo e fala: não, eu não vou te perdoar não, eu vou te pegar, e jogou na prisão até que a dívida seja paga. E o rei ficou sabendo disso e chamou a atenção dele, né? Levou ele, prendeu e tal. Cara, você não teve paciência, eu te perdoei a dívida de 2 anos de trabalho e você não teve coragem de perdoar uma dívida de 10 dias de trabalho do cara. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós pedimos perdão para Deus por vários e vários pecados nossos e a gente fica com raiva do nosso pai, da nossa mãe, do nosso amigo, por nosso professor, por coisas que eles estão certos e nós estamos errados. E a gente fica chateado com tudo isso. Então a gente tem que ter paciência dentro de todos os relacionamentos, todas as coisas, porque é isso o nosso dever como cristão. Um segundo ponto que eu queria conversar um pouquinho com você é sobre ter paciência quando nós esperamos em Deus. Você já ficou impaciente com Deus? Com certeza, né? Eu já fiquei inúmeras vezes. Às vezes, quando eu vou orar, eu peço para Deus: Deus, eu quero resposta para uma situação, tá difícil, não foi você que permitiu eu fazer isso, por que não está dando certo? E a gente acha que Deus é um gênio da lâmpada, que tem que responder a gente naquele mesmo horário. Na hora que a gente pede, Deus está lá, pronto lá, ó, tá lá de boa, pronto para te responder na hora. Cara, não é assim. Para todas as coisas tem seu momento. Isso cada dia mais mostra a nossa ansiedade, o nosso relacionamento com Deus. E por que a gente fica ansioso com isso? A gente fica impaciente com Deus. O que isso leva a gente a fazer? Na Bíblia nós temos 2 exemplos de coisas boas quanto a ser paciente e coisa ruim. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. Abraão, a mulher dele, Sara, na época Sarai, ela era estéril, queria ter um filho. E aí Deus falou: vocês vão ter filho. E aí Sara riu, né? E Abraão também, eles não acreditaram. E a promessa foi demorada. De quando Deus prometeu que nasceria um filho para Abraão e Isaac até o nascimento, foram cerca de 40 anos. E aí, nesse período, cara, já pensou você ficar esperando 40 anos uma promessa de Deus se cumprir na sua vida? Abraão e Sara perderam a esperança e falaram assim: vamos fazer do nosso jeito? E aí Sara pegou a escrava dela, Agar, e deu para Abraão: Abraão, vai demorar, então pega Sara aí e pega Agar e faz um filho com ela. E aí nasceu Ismael, que futuramente gerou uma guerra que perdura até nossos dias aí entre essas nações, dessas 2 grandes nações: a nação descendente de Isaac, filho da promessa, e a nação descendente de Ismael, que foi o filho que Abraão não teve paciência e foi mandado embora, já no meio da parentela deles, desde o início, porque estava gerando confusão, porque Abraão não teve paciência de esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Um outro caso é a história de José. José, Deus falou para ele que todos os irmãos iriam se curvar, que todos eles iriam obedecer, que ele iria reinar e chefiar todo mundo. E aí ele foi vendido para o Egito, ficou lá preso, e mesmo preso, ele teve paciência. Deus mostrou para ele em sonho que ele sairia daquilo ali. E ele teve paciência, fez tudo da melhor forma possível, com tudo que ele fazia para Deus, com o grande amor que ele tinha para o Senhor, fazia tudo direitinho. E Deus honrou a paciência de José. Jó também, a paciência que Jó teve, cara, com todas as doenças, perdeu todas as coisas, e em todo instante ele sabia que Deus ia honrar ele, que Deus ia trabalhar ia dar a ele tudo de volta. E se não desse, Deus continuaria sendo Deus. Tem aquela música que a gente canta muito na igreja, né? Serás sempre Deus. Pode vir o sol, pode não vir, pode ter doença, pode ter saúde, Deus vai continuar sendo Deus da mesma forma. Isso não atrapalha a Deus e nem as promessas dele em nossa vida.
E quando nós não temos motivos para ficar impacientes com Deus, pois Ele é o Senhor em nossas vidas. Às vezes a gente não tem motivo para ficar impaciente e fica impaciente com Deus. Da mesma forma, o que a gente precisa fazer? Para vencer essa impaciência, a gente tem que confiar na fidelidade de Deus, esperar confiadamente no Senhor e nos submeter ao tempo dele. Entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que a gente precisa confiar que todas as coisas vão passar, todas as tribulações, todas as adversidades, elas vão passar, porque o que Deus nos promete é uma vida linda, maravilhosa no céu, não aqui na terra. Aqui na terra Deus fala, vocês vão ter aflições, pega a tua cruz, aproveita esse tempo, você vai ser perseguido. E o que nós devemos fazer diante de tudo isso é prostrar a nossa vida, é fazer que Deus escute toda a nossa petição. Tudo que a gente procura de Deus, você tem que colocar diante dele. Abra o seu coração, ora para Deus. Fala, Senhor, eu não quero ser impaciente, mas eu estou ansioso, eu estou com medo dessa situação. Me ajude, Deus, a confiar mais em você. E a nossa paciência, a longanimidade, ela também nos ajuda com outra coisa, com a perseverança. O que é perseverar? É você fazer tudo corretamente até que seja concretizado. Um dos pontos que culminam isso aí, a nossa perseverança e nos ajuda, é a disciplina. A disciplina, eu já devo ter falado em alguma outra aula na escola dominical, mas eu levanto muito essa bandeira. O que te separa do seu sucesso da vida, do que separa você do seu sonho, é a disciplina. O que é disciplina? É você fazer tudo o que precisa ser feito, mesmo sem necessidade. Eu estou na quarentena, eu vou estudar, vou fazer prova em casa. Cara, estuda todo dia, estuda direito. Eu não estou indo para a igreja. Faça o seu culto diariamente. A igreja somos cada um de nós. Deus não habita em templo, Deus não habita em construção nenhuma. Quem somos nós para construir um templo e falar que isso é a casa de Deus? A terra é o lugar, na Bíblia fala, Deus fala na palavra dele, que a terra é o lugar onde ele coloca os pés. Imagina se Deus vive dentro de um prédio. Não existe isso, né? E mesmo assim, Deus habita dentro do nosso coração. Deus está no meu coração, Deus está no seu coração, vendo tudo aquilo que nós fazemos. Então nós precisamos desenvolver a nossa perseverança. A nossa paciência e perseverança, a gente só desenvolve isso através de tensão, através de pressão. Se você não tem pressão, se você está na sua zona de conforto, tudo tranquilo, você vai ter paciência para quê? Está tudo dando certo na sua vida. A gente vai desenvolver paciência, disciplina, a partir do momento que a gente sai do nosso ponto de conforto. E é na zona de conflito, que é fora do conforto, onde a gente cresce, onde você muda de vida, onde você vai ter novas soluções para os seus problemas, é onde Deus vai falar com você, porque é ali que você vai buscar Deus verdadeiramente. E tudo isso vem através do Espírito Santo na nossa vida. Lá na nossa lição, lá na primeira página da lição 8, tem o quadrinho Mente e Coração que a gente sempre lê. Nessa de hoje, estou trazendo o versículo de Colossenses 3,12, que fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se revestir de paciência com tudo que qualquer adversidade em nossas vidas. Agora, não adianta você ficar falando: eu nasci assim, Mateus. É muito difícil eu ter paciência, eu sou estourado, eu tenho um pavio curto, porque isso é de família. Meu pai é assim, minha mãe é assim, meu avô era assim, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, você nasceu assim, se você morrer assim, você vai morrer assim, vai pro inferno. É simples. Não tem muita escapatória. Por quê? O impaciente, o pavio curto, você não está desenvolvendo o fruto do Espírito. Se você não desenvolve o fruto do Espírito, quer dizer que você não se converteu. Se você não se converteu, você vai para onde?
pro fogo eterno, vai pro inferno, você jogou sua vida toda fora. Jesus, em todo o seu evangelho, os discípulos, os apóstolos, eles nos convidam a um arrependimento. O que é o arrependimento? É mudança de vida, é mudança de caráter. Se você nasceu assim, só prova que você precisa mudar. E essa mudança depende de quê? De você querer. Porque ninguém te obriga a mudar. O Espírito Santo, como nós já falamos, ele vai te dar ferramentas para a mudança. Mas a mudança depende de você querer. Não adianta você ficar chateadinho. Ah, por quê? Porque mudança dói para todo mundo, não é fácil. Não é fácil você ter paciência e suportar aquele irmão chato, não. Eu tenho outros 2 irmãos. Cara, você acha que é fácil você crescer no meio de 3 homens? A gente é tudo da mesma idade, tem briga, tem discussão, tinha tudo isso, mas a gente tem que aprender. O Espírito Santo nos transforma, desde que nós deixemos o Espírito Santo nos transformar. E tudo isso depende de você mudar os seus hábitos. Qual o hábito que você tem que desenvolver? É você desenvolver o hábito de falar com Deus. É você ter um devocional com Deus. É você ter Cristo no seu primeiro e último pensamento do dia. Se você acorda e não pensa em Deus, cara, você tem ídolos na sua vida, como eu já te falei. Se Deus não é o último pensamento da sua vida, você tem outros ídolos. Ou seja, Deus não é prioridade na sua vida. É duro a gente ouvir isso. Mas quer dizer o quê? Que nós estamos aprendendo. E esse é o chamado que eu faço para você. Se tudo isso mexeu com você, se você está precisando de mudança, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Se tudo que eu falei não mexeu em nada, você achou que foi só besteira, está na hora de você rever toda a sua vida, porque nem perto de Deus você está. Porque você não está entendendo nada que a gente tem trabalhado em todo esse momento. Então, é hora de nós colocarmos a nossa paciência em prática diante de toda situação, de toda adversidade, toda dificuldade da vida, época de provas, época que você não está entendendo. Cara, coloca diante de Deus tudo aquilo que você precisa, porque é Deus que vai te ajudar a desenvolver esse novo hábito, o hábito de ter paciência com todo mundo e viver em paz e paciente nos seus relacionamentos diante de Deus e desenvolver a perseverança e a disciplina na sua vida. Um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima. Não deixe de assistir e a leitura diária. Eu vou colocar, tem alguns que não tem revista, né? Esse povo sem vergonha que nunca foi para a escola dominical. E aí eu vou colocar para você uma imagenzinha com o roteiro da semana, com todos os versículos que você tem que ler durante todos os dias da semana, tá bom? Valeu, até mais!